Você já tentou elevar sua vibração em um momento desafiador e isso só aumentou a sua raiva ou seu sentimento de culpa ou a sua frustração? Hoje eu trago aqui onde entra a frequência vibracional dentro da coerência energética. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Lu e aqui nesse canal eu falo sobre coerência energética, estados emocionais e tudo que esteja nesse campo de ampliação de consciência. Primeiro, eu vou trazer o que é frequência vibracional. Inclusive, eu já tenho vídeo aqui sobre isso, vou deixar na descrição ou aqui em algum lugar, se você quiser saber mais. Mas frequência vibracional é o conjunto de pensamentos, de sentimentos e atitudes de acordo com o nosso nível de consciência. É a medida da energia e ela está associada a estados emocionais. Como exemplo, uma pessoa que está, na maior parte do tempo, na frequência da alegria. Geralmente é uma pessoa que ela tem uma visão mais alegre da vida, uma visão mais otimista. Ela tem crenças de que a vida pode ser leve. É uma pessoa bem-humorada. E eu não falo daquela pessoa que transmite ser bem-humorada. Ela realmente é um estado interno. E ela tem crenças que, como eu disse, que a vida é leve e pode trazer leveza. Já ao contrário, uma pessoa na frequência da tristeza, ela tem crenças, pensamentos e sentimentos todos nesse estado de tristeza. Pensamentos tristes sobre a vida, crenças tristes sobre a vida. Você consegue compreender? E coerência energética, o que é? Coerência energética é o alinhamento entre o que você pensa, o que você sente, o que você faz e o que você escolhe. Ou seja, quando você está em coerência energética, quando você vive em coerência energética, lembrando que não é estável, não é um lugar para se chegar, não é algo totalmente linear na vida, como eu sempre trago aqui, que a gente vive em dualidades, então a gente oscila assim durante o tempo. Mas coerência energética é quando a gente diminui o nosso conflito interno entre o pensar, o sentir, o agir e o querer, o sustentar uma escolha. Quando a gente alinha essas 4 funções, esses 4 verbos, a gente entra em uma coerência. E onde entra a frequência vibracional nisso? Imagine que você está em um dia de cansaço mental, cansaço físico. Vamos trazer aqui o cansaço mental, que ele é um pouco sutil e muitas vezes a gente não percebe. Você está num dia exaustivo mentalmente. Você não percebe isso. E você vai adquirindo mais afazeres, mais tarefas para o seu dia, que internamente você não consegue sustentar, porque você está sem energia para isso. E sem perceber, você vai fazendo mais coisas, produzir mais, querer fazer mais coisas, querer entregar resultados. Internamente, você está sentindo que não é o momento, mas você está agindo no contraponto disso. Ou seja, as coisas estão desalinhadas aí dentro desse campo entre o sentir e o agir. E aí você começa a se cobrar. Eu preciso entregar, eu preciso produzir. Ou seja, o pensamento também é em conflito. Isso. Você consegue perceber que está gerando um conflito interno, está gerando uma guerra interna, um desalinhamento, uma incoerência interna e um desalinhamento interno. E no meio disso tudo, você ainda pensa, eu não posso me sentir assim, eu não posso pensar dessa forma. E começa um conflito interno também, entre o que você está vivendo e o que você deveria viver. Consegue perceber? E quando você não está bem
e força algo ao contrário, o consumo energético é muito maior. Existe um gasto muito grande de energia. Algumas pessoas trazem isso como um vazamento energético. E ali vem toda a sensação de cansaço extremo, a sensação de reatividade, porque quando você está muito cansado internamente, não percebe tudo isso, você começa a agir movida na irritação e internamente todo um conflito interno acontecendo, uma guerra interna acontecendo, que muitas vezes a gente não consegue perceber. Esse gasto energético é muito maior do que quando você assume verdadeiramente o que está acontecendo. Quando você para de empurrar uma situação para baixo do tapete e aquilo vai ficando até voltar de novo e você precisar resolver, você precisar olhar para isso. Porque fisiologicamente as emoções, elas são para ser sentidas. Existe todo um caminho fisiológico mesmo no corpo que a emoção precisa passar, que é ela chegar, ela ser sentida e ali ela ir embora. E se a gente fica nesse conflito de bater de frente, de não deixar ela vir à tona, esse gasto energético é muito maior, como já falei, além disso trazer consequências até fisiológicas também para nós mesmos. Então, a mudança de estado vibracional é uma consequência depois de um sistema organizado, depois de conflitos internos resolvidos. E dentro do meu método, dentro do que eu trago, dentro da coerência energética, elevar a vibração é uma consequência desses conflitos resolvidos e não é um objetivo. Porque quando a gente coloca elevar a frequência como objetivo, isso funciona não para todas as pessoas, acontece uma ansiedade de chegar naquele lugar, naquele estado ideal de vibração. Quando a gente começa a ter esses conhecimentos sobre as frequências, como elas atraem coisas para a nossa vida, que a nossa vibração ela determina muitas coisas que acontecem conosco, isso pode trazer uma certa ansiedade e medo de sentir, medo de assumir algumas coisas pra gente, o que é totalmente ao contrário. É realmente no caminho de se perceber e de deixar as coisas acontecerem internamente da forma que deveriam ser, nesse caminho que eu falei do sentir, da emoção realmente passar o que ela precisa dentro do nosso corpo, e nós vamos trazendo mais consciência do que nós pensamos, do que nós acreditamos, do que nós sentimos. Consegue perceber todo esse ciclo acontecendo, uma coisa puxando a outra? E aí quando você para de focar numa emoção X para você sentir, você permite que todas as emoções, elas genuinamente são sentidas, que é exatamente a função das emoções na nossa vida. Trazer ali mensagens do que está acontecendo no momento. Se eu estou numa frustração de algo, eu assumi qual foi a parte disso que me trouxe a frustração e o que eu devo mudar dentro daquela frustração. E não abafar a frustração, não deixar de senti-la e ali você não entender o que aquele sentimento veio trazer para você. Quando você para de brigar com isso internamente, quando você para de abafar todas essas funções entre o pensar, sentir, escolher e agir, acontece um alinhamento. E isso não é do dia para a noite, isso não é mágico. Isso é um processo acontecendo, um processo, um caminho de percepção, um caminho de autoobservação e, consequentemente, de ampliação de consciência. A ampliação da consciência e o estado de elevação vibracional, eles viram uma consequência do que está acontecendo realmente com você, do que você está realmente percebendo de si. E aí vem voltar para o eixo, que foi um guia prático que eu criei para realmente
te trazer toda essa autoobservação, essa percepção e esse caminho de volta para a sua essência, esse caminho de volta para você. Porque quando esses estados eles começam a deixar o conflito, essa guerra interna de não poder sentir, não poder pensar, não poder escolher, naturalmente o alinhamento acontece e as consequências de se estar numa vibração mais alinhada e mais elevada. O que eu trago aqui e quero propor é você parar de forçar uma vibração que você não sustenta no momento, porque acaba virando uma ilusão de que você está numa alta vibração, sendo que na verdade não está. Está acontecendo um conflito interno que você não consegue perceber. E sustentar isso ao longo tempo vai te trazer mais frustração lá na frente. Então, o que eu quero te convidar hoje é vir para essa percepção de que o que você sente hoje está de acordo com o que você acredita, com o que você pensa, com o que você realmente quer, ou está baseado em um resultado que você deseja alcançar, mas que no momento você não está conseguindo sustentar. É um convite para você ser sincera com você mesmo e não entrar num lugar de vitimismo, como se você não consegue, você é incapaz, etc. Mas fazendo esse exercício de percepção, voltar para você mesmo e perceber tudo isso acontecendo, você consegue encontrar caminhos de ser cada vez mais sincera com você mesma e consequentemente, percebendo tudo isso, elevar a vibração vai ser uma consequência. Até mais, eu te vejo no próximo.